Suficiente Salvador, você preste bem atenção nessa noite. Essa mensagem é diretamente para você e para nós também que já somos salvos. E logo em seguida a orquestra vai louvar o Senhor com o hino 227. A igreja vai louvar o Senhor conosco. Amém? O nome da ilustração é O Pai que Sacrifica o Filho. Um pastor estava dentro de uma igreja superlotada e ele já se preparando para começar o sermão, quando ele viu entrando ali um velhinho com seu paletó surradinho, entrando humildemente na igreja, mas o pastor emocionado disse: gente, veja, está entrando aqui meu grande amigo aqui, o pastor João da Silva. Eu quero lhe dar a oportunidade. Pastor João da Silva, por favor, venha até o púlpito. E aquele pastor já de idade foi vagarosamente até o púlpito, cumprimentou todos os presentes. E o pastor daquela igreja começou a dar seu currículo dizendo: este homem é muito importante para mim, igreja. Aprendi muitas coisas com ele. Foi um exemplo para a minha vida. Este homem notável, a quem eu devo muito. Por favor, irmão João da Silva, o microfone é seu. E o pastor, agradecendo, olhou para a igreja e percebeu que na primeira fileira tinha dois garotos que não pararam de conversar. Ele não prestava atenção ao culto, mas ele não comentou nada e nem chamou a atenção de ninguém. Com a sua voz calma e tranquila, começou a contar a seguinte história: uma vez o pai, o seu filho, o amigo do seu filho foram pescar em alto mar. Quando o pastor João começou a contar essa história, os dois garotos que estavam na primeira fila conversando sentiu o desejo de ouvir aquela história e parou e começou a prestar atenção. Aquele pastor tinha alguma coisa na sua voz que fazia as pessoas prestar atenção. E os jovens eram tão inquietos que agora estavam ali em silêncio, ouvindo atentamente o que o pastor estava comentando. E o pastor continuou dizendo: pois bem, lá em alto mar, de repente, aconteceu uma grande tempestade. E aquele pequeno barco virou. E os três caíram na água. E o mar estava muito revoltado. E os três corriam perigo de vida. Mas aquele pai sabia nadar bem. Ele conseguiu chegar até o barco. E mesmo virado, continuava na superfície. E ele subiu naquele barco e encontrou uma corda, uma só corda. E ele olhou para aquele mar todo revoltado e viu o filho dele se debatendo entre as ondas, tentando se salvar. E viu também o amigo do seu filho que estava quase se afogando. Naquele momento aquele pai passou a viver um drama. Ele só podia jogar a corda para um dos dois. Apenas poderia salvar um dos dois. Um era o filho e o outro amigo do seu filho. E aquele pai ponderou o seguinte: meu filho já é salvo. Se ele morrer, ele tem a vida eterna. Mas o amigo do meu filho, ele ainda não encontrou o Salvador. Se ele morrer, irá direto para o inferno. Então aquele pai do alto do barco gritou para o filho: meu filho, eu te amo muito. E pegou a corda e jogou para o amigo do seu filho. E foi trazendo o amigo do seu filho para o barco. E com muitas lágrimas nos olhos, via seu próprio filho morrendo afogado. E todos prestavam atenção naquela história. E o pastor concluiu dizendo: foi exatamente isso que Deus, nosso Pai Celestial, fez por nós. Ele preferiu sacrificar seu filho Jesus, porque ele já sabia que a vida eterna, o Pai já sabia que a morte não poderia vencê-lo, e ele permitiu seu filho morrer mesmo com muito sofrimento e com muita dor. Preferiu salvar a mim e a você. E o pastor, terminando essa história, desceu do culto. E terminando o culto, os dois garotos foram conversar com o pastor João. E sentado ao lado daquele pastor, um dos garotos disse: pastor João, sua história foi muito bonita, mas eu não acho que aquele pai tinha agido certo, porque sacrificou seu próprio filho por uma hipótese, porque aquele amigo do seu filho não era salvo. E quem poderia garantir que um dia receberia Jesus como seu único e suficiente Salvador, e que um dia ele seria salvo? Quer dizer que o pai sacrificou seu filho se apoiando numa hipótese. E o pastor João disse: esse é o ponto da história que eu queria chegar.
Deus sacrificou seu próprio Filho para nos salvar, sem ter a certeza e a garantia de que eu e você um dia iremos receber como o único e suficiente Salvador. E o garoto disse: tudo bem, mas aquele pai ali no barco sacrificou o filho, deixou ele ali morrendo afogado, para salvar o amigo do seu filho, sem ter a certeza de que um dia aquele moço iria receber Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. E o pastor João da Silva olhou para os garotos com um sorriso nos lábios e com os olhos brilhando, ele disse: aí está a maravilha do amor de Deus, que Deus fez isso por nós, sendo nós pecadores, sendo que nós nem tínhamos nascido ainda, e Deus já estava sacrificando o seu Filho, aleluia, em nosso favor. E o pastor João disse: vocês querem saber a verdade? Querem saber a verdade? Eu sou aquele homem que estava no barco, junto com o seu filho, amigo do seu filho, aleluia, Jesus. Eu sou aquele homem que teve que decidir entre jogar a corda para o filho e jogar a corda para o amigo do seu filho. Aquela história verdadeira aconteceu comigo. Um dos garotos disse: então seu filho morreu afogado e o Senhor salvou o amigo do seu filho? E o pastor disse: sim, eu salvei o amigo do meu filho. E vocês sabem quem é o amigo do meu filho? Vocês querem saber quem é o amigo do meu filho? É o pastor desta igreja. Aleluia, igreja. Você entendeu esta mensagem de Deus para contigo? Deus morreu na cruz do Calvário por você. Por você ele morreu. Se você entrou aqui e não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você quer ter vitória, quer ter bênçãos, quer ter vitória na vida, entrega a sua vida para Jesus, porque ele entregou a sua vida na cruz do Calvário para salvar, para te salvar, para perdoar os teus pecados. E aqui em Romanos 8:32 diz assim: aquele que nem mesmo seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Aleluia! Jesus nos salvou e Jesus nos dá as outras coisas. Isso vem de acordo com a nossa obra do Senhor. E você?